Esse caso clínico, a gente optou por fazer... A gente fez EBUS, na verdade, só para concluir. A gente fez EBUS, ele veio negativo, foi optado por fazer a avaliação do 5 e 6. A 5 veio positiva e a gente optou por não seguir com cirurgia e esse paciente foi candidato realmente a tratamento combinado, fez durvalumab e ele já está em segmento. Tá? Ele não teve pneumonia, está super bem. Acho que ainda fica para a gente discutir se, nesses casos, a gente sabe que foi uma avaliação não planejada, né? Mas qual seria, tu indicaria que a gente tivesse avaliação de PDL1 para todos os pacientes ou não? E depois, eu queria perguntar para o doutor Emílio qual a experiência em relação à avaliação imunohistoquímica do PDL1, as dificuldades, talvez, técnicas que a gente pode ter aqui no Brasil. A gente fez uma revisão de 1.500 pacientes brasileiros, né? E a hiperexpressão de PDL1 aqui pareceu muito inferior ao que a gente via nos estudos. Mas acho que, de repente, Samira, tu comenta e depois a gente passa. Então, em relação ao biomarcador, como a gente estava falando previamente, a gente ainda está órfão de um biomarcador ideal para a identificação do melhor tratamento com imunoterapia, né? Esse é um dado bem interessante que a Ana pontuou, porque o estudo, na verdade, ele foi independente do PDL1, tá? Mas o EMEA fez uma notificação solicitando uma avaliação pós-hoc, né, de uma avaliação de subgrupo, e determinou que lá na Europa eles usam, né, somente naqueles com PDL acima de 1%. Essa é uma atitude muito questionável, porque o estudo ele não tinha esse fim, né? Então, assim, hoje a gente não tem dados para poder utilizar a seleção de biomarcador naqueles pacientes que são estadio 3 que vão utilizar durvalumab. Então, assim, em relação ao PDL1, que você me perguntou, eu não fico incomodada em seguir. Um dado que a gente vem trazendo mais recente à discussão, à tona, na verdade, são duas coisas que aí eu acho que a gente precisa discutir. Primeiro, naqueles pacientes que são mutados, né? Que também esses pacientes eles foram englobados, apesar de um N pequeno no estudo, tá? Mas com os dados mais recentes de exposição com osimertinib e depois no VEGF-R positivo, com o aumento de pneumonite nesses pacientes, se questiona se vale a pena realmente a utilizar nesses pacientes GFR positivo, além de que a gente sabe que biologicamente, né, existe uma questão. Mas, assim, não sei se tu já teve esse caso. Não, eu acho que hoje a gente não necessariamente a gente precisa ter a avaliação do PDL1, acho que nos serve mais como um fator preditivo de resposta mesmo, né? Mas a gente não exclui os negativos, e eu acho que a gente tem alguns dados realmente mais recentes em relação à avaliação molecular, mas nada que mude nossa prática clínica. Doutor Emílio. Ok. Em relação ao PDL1, primeira coisa que tem várias limitações. Primeiro que o patologista tem que ter um treinamento para avaliar o PDL1. As indústrias farmacêuticas fazem, as empresas que fazem os clones, elas em geral dão um treinamento. Então, o ideal é que o patologista tenha o treinamento para avaliação do PDL1. As limitações, qual é o clone que você está usando? Aquele PDL1 você vai avaliar apenas as células tumorais ou você vai avaliar também as células imunológicas que estão relacionadas ao tumor, os macrófagos, as células dendríticas? E o critério de avaliação, o cutoff, dependendo do marcador, do clone, é um pouco diferente. O outro limitador é se é a primeiro diagnóstico ou se é na recidiva. Quando é 50% mais 50%, isso é um número muito factível, porque 50% é muito. Mas quando é 1%, isso é muito subjetivo. Então, os critérios baseados apenas no olho do patologista, isso os algoritmos vão vir aí, muito provavelmente, para ajudar o patologista nesse sentido. 1% tem um grau de subjetividade muito grande. Depois está sempre fora da área de necrose. O que é bom para o patologista é que vale qualquer nível de expressão da célula. Pode ser uma positividade forte ou fraca, ela estando na membrana da célula, é considerada uma célula positiva. Basicamente é isso, é o problema do número de clones, que tipo de célula que você vai avaliar, é a tumoral ou não, e qual o cutoff, dependendo do clone que você vai usar. Perfeito. PDL1? É imunohistoquímica 24 horas.
Depende de onde você está também. Mas porque... acho que na maioria... mas acho que assim, o bloco estando... Não, mas o bloco estando no laboratório de patologia é 24 horas para ter o resultado. Estando já no laboratório que faça, consegue rápido, são 24 horas. Mas se tiver num lugar que não faça, você tem que retirar o bloco. Muitas vezes, assim, infelizmente, o nosso país a gente tem uma extensão territorial muito grande, a educação continuada às vezes não chega da forma que a gente gostaria, e eventualmente a gente tem algumas dificuldades de retirada de bloco, o pessoal demora 5, 7 dias para devolver o bloco. Isso é uma coisa que dificulta bastante aí a entrega desse resultado, a logística. Uma coisa que eu queria ver aqui com os oncologistas é questionamento em relação ao esquema terapêutico que você faz depois do Volumab, né? A gente não tem ainda uma definição de qual que é o melhor esquema, mas em relação à escolha, né, dos esquemas, vocês têm alguma particularidade depois do Volumab, Ana? Você tem alguma... Na realidade, depois dos dados do Pacific, eu acho que eu passei a usar mais carboplatina e paclitaxel, porque a maior parte, se não me engano, 35% dos pacientes do Pacific foram submetidos a carbotaxol semanal. Então, eu tenho usado muito mais um outro dado também, assim, tem duas coisas que me incomodam em relação ao pemetrexed e platina. Primeiro é que a gente começou a utilizar isso tudo, eu particularmente nunca incorporei na minha prática, porque o estudo ele foi desenhado para a sobrevida global, né? E aí ele tem uma sobrevida livre igual e a toxicidade é menor e todo mundo incorporou isso na prática. Mas se você for olhar no dado, o estudo é estudo negativo, né? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que se a gente olha os pacientes que fazem pemetrexed no Pacific, eles têm 10% a mais de pneumonite. Então, assim, isso me preocupa um pouco e isso... Eu já não usava, eu passei a não considerar, mesmo num cenário em que o paciente, pensando em utilizar ele na prática clínica. Alguém da plateia tem alguma pergunta? A gente tem 5 minutinhos ainda para questionamentos. Eu posso falar, então? Pode, você está animada, hein? Não, mas é que ela não teve direito à resposta da Paula ainda. Não, também, né? Também, tem duas colocações. Uma é sobre esse questionamento sobre limitação da radioterapia, no caso, eu acho que foi mais relacionado à função pulmonar. A gente da radioterapia, habitualmente, quando recebe um paciente tipo N3 que vai mesmo para a radioquimioterapia, é muito incomum a gente receber função pulmonar desses pacientes. Isso é algo que a gente precisa se preocupar, né? Existem estudos que são interessantes, especialmente sobre perda do DCE, do DLCO, de quase 10% no primeiro ano pós-tratamento. Se você tiver, isso é muito relacionado ao parâmetro inicial e ao volume de tratamento. O volume de tratamento para a gente é sempre bem importante, porque geralmente não são volumes pequenos, não é igual o caso que o Rick me mandou essa semana de um T1 para fazer radiocirurgia, geralmente são tratamentos convencionais, com IMRT, mas com volume muito grande de doença, então isso é algo que a gente precisa se preocupar. Quanto a limitar exatamente, acho que não é o ponto, mas a gente precisa ficar de olho para esses pacientes, porque a gente realmente pode desfuncionalizá-lo um pouquinho mais, né? São pacientes que já têm o pulmão muito comprometido. Quanto ao questionamento sobre N2, sobre radioterapia pós-operatória no N2, eu acho que é um campo que não está respondido. O grande randomizado foi feito numa era onde a gente não tinha avaliação mediastinal tão bem estabelecida, e para um N2 que é incidental, né, o ANITA era N2 incidental, a gente não tinha documentação clínica prévia de que era um N2, então fazê-lo depois de indução, sem resposta, é um grande questionamento. Eu acho que o que deixa a gente um pouquinho mais livre, atualmente, é a tecnologia que a gente tem à mão, né? Isso diminui toxicidade, deixa a gente um pouquinho mais à vontade de fazer o tratamento, mas a resposta não é evidente, não. Samira. Microfone. Aqui. Aqui. Samira. Oi. Uma questão muito prática, para a gente fechar aqui essa discussão, que é uma discussão muito interessante. Eu acho que é uma discussão que não teve fim e não vai ter, pelo menos pelos próximos meses. Os dados do Pacific são fantásticos, os dados do estudo, e na prática, na vida real, o que a gente tem visto realmente são resultados muito interessantes. Mas, do ponto de vista prático, hoje, na sua prática, principalmente, eu queria ouvir de Paula o que é que ela tem feito nesse sentido. Pacientes 3A,
3AN2, completamente fit para cirurgia, pacientes filé para operar, o que é que se tem favorecido? O que é que vocês têm preferido? Vocês têm discutido neoadjuvância, naturalmente com quimioterapia, que é o que a gente tem hoje na prática, ou vocês têm favorecido, são mais simpáticos à ideia do Pacific Trial de cara? Eu, se possível, encaminho para estudo clínico de neoadjuvância, que geralmente a gente tem um ou outro recrutando, mas eu ainda faço avaliação cirúrgica, se esse paciente é cirúrgico. Lá na clínica, a gente tem um tumor board com as especialidades e a gente discute todos os casos. Esses casos são os mais calorosos, são os 3, mas a gente também leva para todos os casos para isso e a gente coloca como uma opção cirúrgica exatamente o que Paula falou, né, que aqueles pacientes que é N2 cadeia única e que não tem doença BOC, que é fit, que é possível operar, a gente considera. Considerar estudo clínico, eu acho que é o ideal para esse paciente. A gente tem estudo aberto no Brasil. Tem, na realidade, está um hold, o neoadjuvante. Eu gosto de... Onde eu trabalho, as coisas são muito claras. O Pacific foi desenhado para o paciente inoperável. Então, eles partiram do pressuposto que o N2, que existe um grupo de N2 cirúrgico. Então, quando o cirurgião no instituto diz que ele não é cirúrgico, então a gente não tem essa discussão Pacific versus cirurgia. Essa discussão é a única discussão que não acontece. O que acontece é assim, esse paciente especificamente pode se beneficiar da cirurgia? Então, aí a gente vai levar todos aqueles fatores que eu apresentei em conta. Mas cirurgia versus Pacific não é o ponto. Eu acho que é no paciente borderline que a gente deve... Assim, é importante, por exemplo, eu sei os meus dados de complicação em lobectomia, eu sei os dados de complicação de pneumonectomia, eu sei a taxa de escape de ar que a gente tem, eu sei a mortalidade. A gente tem uma mortalidade no instituto de 0,6 pós-lobectomia em pacientes. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em fazer qualquer lobectomia que você quiser. Mas a mortalidade em pneumonectomia, ela está entre 4 e 5. E se for uma pneumonectomia direita, aí ela está em 5 mesmo. Então, assim, eu acho que saber onde você está. Outra coisa, eu trabalho num centro onde a gente faz 600 cirurgias de câncer pulmão por ano. Quer dizer, é diferente do que o grupo de cirurgiões que fazem uma por mês ou uma a cada 2 meses. A gente vai ter que se envolver, assumir algumas responsabilidades. Assim, eu não sei se a cirurgia de câncer de pulmão é para todo mundo. É chato dizer isso, é chato, mas assim, a gente tem um compromisso maior, como o Daniel falou. O nosso compromisso é com o paciente. Se ele trabalha no centro oncológico, ele tem volume. Bom, a gente vai ter que pensar nisso, né? Tinha uma última pergunta? Só extrapolando um pouquinho, vocês têm alguma, não sei se existe uma experiência suficiente para isso entre nós todos, mas assim, vocês teriam alguma restrição em indicar o Pacific para aquele paciente com adeno, um EGFR mutado, que você vê que é uma doença bem extensa, com risco de progressão rápida por causa do aumento dos eventos adversos de osimetinib pós-durva, ou se optaria para fazer um outro TKI sem ser osimetinib, assim, tem alguma coisa já? Não tem nada definido, mas é exatamente... Mas, assim, nesse caso, pelo que você está me falando, é aquele paciente, porque assim, se você for considerar no estádio 3, que é uma doença extremamente heterogênea, se a gente for olhar o estádio 3, 20% não é cirúrgico. Sim. Não é cirúrgico e nem é candidato a tratamento local, desculpe. Então, ele não é candidato, ele é realmente candidato a tratamento sistêmico. Uhum. Talvez esse paciente esteja nesse local, né? Que é aquele paciente que tem um volume de doença maior, né? Que tem, às vezes, múltiplo envolvimento de linfonodo, a gente fala que é um N5, né? Porque realmente tem muito linfonodo. A paciente de Elisângela, que ela me mostrou essa semana. Então, esse paciente é um paciente que você não vai tratar localmente, né? Não sei se tu discorda. Não, eu estava pensando que tem alguns dados recentes até reafirmando, né, que o papel da imunoterapia no paciente EGFR é muito questionável, né, biologicamente falando, né. Então, eu acho que sim, são pacientes que a gente não vai ter resposta, né, se for no estadio clínico 3A, 3B, tu não vai deixar, talvez, de oferecer. Pelo menos não por enquanto. Pelo menos não por enquanto, mas eu acho que a gente fica receoso, sim, principalmente por esses dados de toxicidade e às vezes até tem alguns dados que mostram piora na resposta, né, a inibidor de tirosina quinase após esses pacientes terem sido expostos à imunoterapia. Então, acho que é um alerta.
Acho que pelo horário, a gente vai encerrar, eu acho que fica assim, como recado do bloco, né, do Estadio Clínico 3, a gente não pode tomar decisões sozinhos, né? Cada vez mais a gente precisa conversar com pneumo, com cirurgião, com radio-oncologista, com patologista, para que a gente consiga realmente fazer um estadiamento adequado, né, e discutir em conjunto qual vai ser a melhor opção de tratamento para aquele paciente.